Aqui ele não deixou falando para a gente que eu, você, ou somente eu, ou somente você. Ele começa o versículo falando para nós, todo aquele. Ou seja, qualquer um de nós, todos conseguimos. Ele fala, todo aquele, pois, mas para nós alcançarmos algo da parte do Senhor, para nós alcançarmos algo da parte do Senhor, a qual precisamos para a nossa vida, precisamos entender um detalhe nesse versículo. Ele fala que todo aquele, pois, que escuta, ou seja, ele vem falar para mim e para você que todos podemos acessar a vontade dele, todos nós podemos acessar o que ele tem para cada um de nós, mas nós temos que escutar. Irmãos, e escutar é muito diferente de ouvir. Ouvir é algo automático que nossos ouvidos fazem. Ou seja, se você escuta, é algo totalmente diferente de ouvir. Nós precisamos entender que nesse versículo ele fala todo aquele que escuta. Ou seja, escutar é ouvir, mas é ouvir com atenção. É você tirar proveito de tudo aquilo quanto está sendo falado. Muitas das vezes, irmãos, eu e você chegamos à casa do Senhor, mas nós estamos muitas das vezes, ao invés de escutando, ouvindo. Ou seja, quando eu ouço alguma coisa, muitas das vezes eu não dou ênfase àquilo que está sendo falado. E o Senhor fala, todo aquele, pois, que escuta, ou seja, que ouve com atenção, que ouve tentando extrair algo do que está sendo falado. Para mim e para você, irmãos, conseguirmos a nossa resposta, o primeiro passo é escutarmos a voz do Senhor. Todas as vezes, irmãos, que entramos aqui dentro dessa porta, todas as vezes a qual pegamos a nossa Bíblia, ou todas as vezes a qual vamos ouvir uma pregação que seja o próprio Evangelho do Senhor, nós precisamos, ao invés de ouvir, escutar as palavras que estão sendo faladas. Quando eu e você escutamos essas palavras, nós tiramos mais proveito do que nós estivermos somente ouvindo ela. E precisamos estar, irmãos, com nossos ouvidos muito atentos a tudo que está sendo falado, para podermos escutar a voz do Senhor. Muitas das vezes vemos aqui e ouvimos somente. Quando nós ouvimos, muitas das vezes ouvimos agora. Quando saímos dali de fora do portão, já não lembramos o que o Senhor falou mais. Mas quando nós escutamos, tiramos esse proveito totalmente da palavra que está sendo falada, essa palavra vai ficar mais tempo em nosso coração. E nós precisamos diferenciar isso, de vir aqui e ouvir, e vir aqui e escutar a palavra do Senhor. Todas as vezes a qual entramos aqui dentro desse local, o Senhor fala conosco. Mas depende de mim e de você, se nós viemos aqui somente para ouvir, ou se nós viemos aqui para escutar a voz do Senhor. E assim, quando nós ouvimos a voz do Senhor e escutamos ela, dando ênfase àquilo que está sendo falado da parte de Deus, nós precisamos entender que nós tiramos lição de tudo quanto está sendo dito pela boca do Senhor. Quando nós viemos aqui e damos ênfase àquilo que está sendo falado, nós ficamos atentos, porque não é nós que falamos, mas sim o Senhor que fala através de nossas bocas. Muitas das vezes não escutamos suficientemente o que está sendo falado, e às vezes por não escutarmos, nós vem até aqui e voltamos sem a nossa resposta. Às vezes numa frase mais simples, numa pregação mais simples, o Senhor está falando conosco, mas muitas das vezes eu e você não estamos com nossos ouvidos atentos a escutar a voz de Deus. Nós precisamos fazer esse movimento, escutar mais a voz do Senhor. E quando escutamos, nós tiramos lição de tudo quanto o Senhor fala. E essas lições, irmãos, essas palavras a qual são pregadas aqui nesse local, ela vai nos fazer fortalecer em qualquer momento da nossa vida. Não importa a situação a que você passa. Quando você escutar a voz do Senhor, dá ênfase no que está sendo falado, está sendo ministrado, o Senhor ele vai tocar no seu coração de uma maneira diferente de você somente ouvir a palavra. Nós precisamos fazer esse exercício. A palavra do Senhor ela é pregada, a palavra do Senhor ela é ministrada, mas cabe a mim e a você discernir se vamos ouvi-la ou escutá-la. E nós precisamos escutar a palavra do Senhor.
Irmãos, e quando escutamos, pode ter certeza de uma coisa: a resposta a qual você precisa sempre vai vir. Ela sempre virá. Quando você faz um exercício de escutar mais a voz do Senhor, a resposta a qual você precisa, ela virá para você. Tire proveito de tudo quanto está sendo falado aqui dentro. Tire proveito nas pregações, nos testemunhos, porque Ele fala conosco. Mas para isso acontecer, precisamos escutar a voz do Senhor. E Ele fala: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Irmãos, e como em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala para nós nessa noite, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela faz discernir algo dentro de nós. Então é de suma importância, irmãos, nós ouvirmos a palavra do Senhor, porque além dela ser viva, ela é eficaz nas nossas vidas. Ela sabe o que você precisa, porque é o Espírito Santo que conduz as palavras do Senhor. Ele que traz palavras na boca de quem está aqui em cima para falar aquilo que você precisa. Então ela é viva, ela é eficaz, mas cabe a mim e a você escutarmos mais a palavra do Senhor. Não somente ouvir, porque muitas das vezes ouvimos e não escutamos, e o Senhor está gritando para querer falar conosco, mas basta eu e você escutarmos a voz do Senhor. E ela é viva e eficaz, irmãos, como diz Hebreus. Ou seja, quando ouvirmos a voz do Senhor e dermos ênfase a ela, escutando com atenção, ela penetra na nossa alma, ela faz algo diferente acontecer dentro de nós, ela faz um contrito gostoso entre nós, e Deus, através da palavra a qual você está ouvindo, Ele vai fazer você reconhecer muitas coisas, a qual quando você somente ouvia a palavra, você não reconhecia, mas agora você sabe o que é certo e o que é errado, porque a palavra do Senhor, ela fala conosco todos os dias, e precisamos entender isso. Ou seja, quando escutamos a palavra do Senhor, damos mais atenção a ela, damos mais atenção devida a ela, para que tudo aquilo que está sendo falado, ela venha penetrar em nossa alma. Mas para isso precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor e escutarmos a palavra do Senhor. Porque, irmãos, quando nós deixamos essas palavras penetrar em nosso coração, quando a palavra do Senhor ela vem de direção comigo e contigo, e nós damos ouvidos a ela e escutamos ela, o Senhor, Ele penetra em nossa alma, e Ele faz coisa boa acontecer dentro de nós. Ele faz algo acontecer de diferente dentro de nós. Quantos aqui nunca ouviu uma palavra qual tocou no fundo da alma? É porque quando você ouviu, você escutou ela, você fez um exercício para entender melhor o que Deus queria falar. Então a palavra do Senhor, ela penetrou na sua alma, e nesse dia você teve uma experiência única com Deus. Mas para isso acontecer todos os cultos, nós precisamos escutar as palavras do Senhor. Mas, irmãos, o versículo não para somente nisso. Ele continua falando conosco. O Senhor Jesus, Ele fala: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Muitas das vezes, irmãos, nós viemos até aqui, ouvimos a voz do Senhor, escutamos a voz do Senhor, ela entra no nosso coração, mas nós falhamos na prática da palavra do Senhor. Ou seja, para que a resposta de Deus chegue na nossa vida, para que o milagre a qual nós precisamos chegue até nós, nós precisamos seguir a sequência conforme a palavra do Senhor nos diz. Primeiro você escuta a palavra do Senhor e depois você pratica ela. Irmãos, e lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia vai nos dizer nesse versículo assim: sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes dela. Então é de importância, irmãos, que nós, quando ouvimos a voz do Senhor e escutamos e meditamos através da voz do Senhor, nós precisamos ser praticantes da voz do Senhor. Nós precisamos ouvir, tirar proveito e as colocarem em prática, todas as palavras a qual Deus coloca no seu coração. É de suma importância isso para nossas vidas. Muitas das vezes fazemos a primeira parte com excelência,
ouvimos, escutamos as palavras de Deus, mas nós falhamos em praticá-las. E o Senhor, Ele não faz nada por metade em nós, Ele faz por completo. E porque eu e você, muitas das vezes, não fazemos a palavra do Senhor se cumprir por completo em nossas vidas. Então a Bíblia nos ensina o caminho a qual nós devemos andar. O Senhor fala: escute as minhas palavras, mas também pratique elas. Irmãos, e praticar a palavra é isso. É nós pegarmos de proveito tudo quanto o Senhor fala no decorrer dos cultos, todos os dias a qual nós viemos aqui adorar o Senhor nos gratifica com uma palavra direto do trono dele. Mas essa palavra não pode ficar somente no nosso ouvido, essa palavra não pode ficar somente no nosso coração. Nós temos que transportar ela em atitudes a qual nós tomamos diferentes depois de ouvir a palavra. E precisamos escutar a voz de Deus, irmãos, todas as vezes que nós viemos até aqui, para tirarmos proveito de tudo e colocar em prática tudo aquilo quanto Deus nos ensina aqui nesse lugar. Aqui, irmãos, todos os dias a qual nós viemos aqui, a palavra do Senhor é pregada, ela é ministrada. A palavra do Senhor é a sua melhor essência, mas muitas das vezes nós ouvimos, escutamos e não praticamos a palavra. Por isso que muitas das vezes as coisas a qual nós pedimos da parte do Senhor, por isso muitas das vezes a resposta a qual esperamos da parte do Senhor, ela não chega em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele se entrega por completo para nós na cruz do Calvário, conforme Jesus fez. Mas Ele precisa também que nós se entregamos por completo para Ele. Ele precisa que nós fazemos a nossa parte, porque a parte dele todavia é feita, já foi feita. Mas para esse milagre chegar até mim e você, nós precisamos colocar as palavras dele em prática, conforme esse versículo fala conosco. Colocar, irmãos, tudo quanto nós aprendemos. Muitas das vezes nós temos oportunidade de colocar em prática algo que nós aprendemos aqui no nosso dia a dia, mas muitas das vezes nosso ego não deixa. Muitas das vezes nós vamos falar: eu não vou fazer porque eu vou ficar mal falado. Mas Deus manda nós fazermos a diferença. Deus manda eu e você ouvirmos a palavra dele, escutarmos, tirarmos proveito e as colocarem em prática. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele faz a parte dele para nossas vidas. Mas precisa eu e você, irmãos, para obtermos algo da parte do Senhor, escutar as palavras e também praticar elas. O Senhor se agrada muito mais quando fazemos a obra dele por completa. Nós precisamos fazer a obra do Senhor por completa em nossas vidas. Não somente uma parte, mas toda a parte a qual o Senhor pede a cada um de nós. E nessa noite de hoje, se nós queremos sair daqui com resposta, se nós queremos obter resposta do Senhor nesse ano, se nós queremos um milagre do Senhor esse ano, em primeiro lugar, nós precisamos escutar as palavras do Senhor e começar a colocar elas em prática em nossa vida. Pode ser difícil, irmãos, nós olhando por tudo quanto nós ouvimos aqui dentro, porque a palavra do Senhor, ela confronta eu e você. Pode e é difícil, mas nós temos que entender que o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo para nos conduzir nesse caminho difícil. Todas as vezes que você escutar uma palavra do Senhor e você quiser colocar ela em prática, porque nós temos que entender algo: o Senhor fala, mas eu e você temos que tomar a decisão se colocamos ela em prática ou não colocamos ela em prática. Mas quando você se decidir colocar as palavras em prática e você vê que é difícil aos seus olhos, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele faz morada dentro de cada um de nós. Muitas das vezes não conseguimos acessar ele, porque na correria do dia a dia, de tanto das coisas que nós fazemos no decorrer do dia, nós esquecemos dessa peça principal em nossas vidas. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, mas nós precisamos mostrar que nós estamos precisando dele. O Senhor Jesus sabe o que eu e você precisa, mas ele espera que eu e você levamos até ele o que precisamos. E quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática, pedindo ajuda ao Senhor Espírito Santo, ele vai nos conduzir conforme a palavra do Senhor. Nós não vamos ser somente, nós só não vamos escutar as palavras, mas nós também vamos começar a colocá-las em prática, que é o mais importante. É uma escada. Começa escutando, depois você vai fazendo o que o Deus quer na sua vida. E nós precisamos entender isso, irmãos.
Se nós queremos algo da parte do Senhor, nós precisamos somente fazer tudo aquilo quanto nós estamos escutando aqui da parte de Deus. Nós precisamos colocar em prática através da nossa vida, onde nós formos. Nós precisamos colocar as palavras do Senhor em prática. E Ele continua falando. E quando nós fazemos isso, a palavra do Senhor fala que nós se tornamos igual a um homem prudente. Ou seja, o que seria um homem prudente, uma mulher prudente? É uma mulher, um homem sábio, cuidadoso, responsável em todas as suas ações. Nós temos que entender algo, irmãos, nessa noite. Para nós nos tornarmos prudentes, ou seja, sábio, nós temos que entender que a sabedoria só vem do Senhor Jesus. Somente nele nós achamos sabedoria. Conhecimento você busca, você aprende, mas sabedoria só vem do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que, para nos tornarmos prudentes, tem um caminho a ser seguido. Primeiro, você escuta, medita nas palavras do Senhor. Depois você começa a colocar ela em prática, para depois você se tornar um homem sábio. Porque o Senhor Jesus fala que nós temos que fazer a obra dele por completa. E para alcançarmos a prudência perante ao Senhor, precisamos colocar em prática tudo quanto estamos escutando da parte do Senhor. Pedindo, claro, ajuda ao Espírito Santo, para que esse caminho se torne mais fácil, mais confortável para cada um de nós. Então, irmãos, um homem sábio é aquele que busca a sabedoria de Deus. Se você está aqui nessa noite, você já pode se considerar um homem sábio, uma mulher sábia, porque você veio aqui para escutar algo da parte do Senhor. E você nessa noite está escutando algo da parte do Senhor. O Senhor está falando comigo, está falando conosco. Mas para a gente agregar esse conhecimento à sabedoria, nós precisamos começar a colocar a palavra do Senhor em prática, para nos tornarmos prudentes perante a face do Senhor. Irmãos, e um homem sábio, uma mulher sábia, a qual aprendeu ouvindo e escutando a palavra do Senhor, e colocando, claro, a palavra a qual ele ouviu e escutou em prática, nós, como sábios em Cristo, nós precisamos saber que a Bíblia nos pede para fazer algo diferente. A Bíblia nos pede para nós seguirmos os passos de Jesus. A Bíblia, ela nos pede para sermos diferentes desse mundo. Não adianta nós acharmos que nós temos sabedoria, que nós estamos ouvindo, escutando a palavra do Senhor, praticando ela, sendo prudente, se nós não estamos cumprindo o que está escrito dentro da palavra. Irmãos, e para nós alcançar isso do Senhor, o milagre em nossas vidas, a resposta em nossas vidas, nós temos que dar ênfase à Bíblia, à palavra do Senhor, em tudo quanto ela pede para nós fazermos. Pode ser que nós não vamos usar todas as coisas a qual nós lemos, mas algo vai acontecer no seu dia, a qual você vai precisar ouvir o que está escrito ali, para você colocar essa palavra, a qual chegou até você em prática na sua vida. Muitas das vezes não vamos ter que fazer todas as coisas que está escrito aqui, mas uma coisa ou outra, todo santo dia nós vamos precisar usar dentro da Bíblia. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos deixa algumas coisas para fazer. Primeiro de tudo, se a gente for olhar a Bíblia na sua totalidade, profetas, inclusive o Senhor Jesus, Ele fala algo muito importante, como eu e você, como sábios, prudentes perante o Senhor, precisamos carregar conosco. Nós precisamos amar a Deus, sobre tudo. Se nós somos homem, mulher, sábio, prudente perante o Senhor, nós precisamos amar o Senhor nosso Deus perante a tudo. E isso está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, e é o primeiro mandamento: amarás o Senhor seu Deus e somente Ele. Nós precisamos amar a Deus, como prudentes na casa do Senhor, como prudentes na presença do Senhor. Nós precisamos amar ao Senhor Jesus Cristo, amar a Deus, o nosso Criador. Nós precisamos amar Ele com todas as nossas forças, nós precisamos amar Ele com toda a nossa consciência. Nós precisamos amar ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, amar Ele a tal ponto que muitas das vezes vai chegar uma opção de escolha para nós, mas nós precisamos escolher Deus.
Amar a Deus é colocar o Deus sobre todas as coisas na sua vida. É colocar Ele na primícia de todas as coisas. É colocar Ele no centro de tudo quanto você faz. É você dar prioridade às coisas do Senhor. É você fazer conforme a vontade dEle. Porque quando nós obedecemos a palavra dEle, nós já estamos declarando ao Senhor que nós amamos a Ele. Porque a Bíblia fala que quem ama conhece a Deus. E nós precisamos amar Ele e fazer tudo conforme Ele pede para que seja feito por nós. Segunda coisa a qual Deus falou no meu coração. Primeiro, nós precisamos amar Ele de todas as nossas forças. Mas a segunda coisa a qual Ele pede para mim e para você, amar ao nosso próximo também. E isso o Senhor Jesus fala lá em Mateus 22, no versículo 39. Quando perguntam a Ele para Ele resumir a lei, Ele fala, primeiro mandamento resumido, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, amar o seu próximo como você mesmo. E amar o próximo, irmãos, é você estar junto com o seu próximo. Amar o próximo é você preocupar com o seu próximo. Amar o próximo é você querer bem o seu próximo. Amar o próximo é você querer estar com o seu próximo. Muitas das vezes, irmãos, nós amamos o próximo de longe, mas o próximo nosso, às vezes, está querendo somente um abraço da nossa parte. Está querendo somente um aperto de mão. Está querendo somente uma palavra amiga. Mas nós estamos amando Ele à distância. E o Senhor Jesus quer que nós amamos Ele de todo o nosso coração. Nós precisamos fazer para o nosso próximo, ou seja, qualquer pessoa que não é você, é seu próximo, nós precisamos fazer para ele conforme nós queremos que façam para mim e para você. Não adianta eu querer amar meu próximo do jeito que eu quero, se o Senhor fala para amar Ele como você se ama. Pare e pensa, você faria para você o que você está fazendo para o seu próximo? Isso é amar o seu próximo. E é o segundo mandamento a qual o Senhor Jesus deixou para mim e para você. E é semelhante ao primeiro, que é amar a Deus. Sabe o que o Senhor Jesus fala na Bíblia? Se você fala que você ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Então é de suma importância que eu e você amamos o nosso próximo, para que sejamos prudentes perante o que Deus manda eu e você cumprirmos nessa terra. É pesado, irmãos, a palavra do Senhor, mas é isso a quanto o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Terceira coisa a qual Ele colocou no meu coração: buscar o reino do Senhor. E isso está escrito lá em Marcos 16, versículo 15. Jesus já tinha ido e voltou para poder falar isso aos seus discípulos. Para a gente, perdão, irmãos, esse daí é o outro tópico. Mas a gente tem que buscar ao reino do Senhor. O Senhor Jesus fala para mim e para você: buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que entender, irmãos, que quando o Senhor Jesus fala isso, Ele está falando para nós, se a gente ler o versículo, o capítulo inteiro, Ele fala para você não se preocupar com o dia de amanhã, para você não se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai ter no outro dia. Mas Ele fala para você se preocupar em fazer as coisas do reino, buscar somente em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça. Ou seja, se eu e você nessa noite, com tantas coisas a qual nós poderíamos estar fazendo, estamos aqui, nós estamos buscando a justiça de Deus, nós estamos buscando fazer o que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Ele precisa que eu e você estejamos aqui reunidos como igreja, para nós estarmos fortalecidos na palavra do Senhor. E assim, irmãos, quando nós saímos dessa porta, nós estamos cheios da palavra do Senhor, cheios da presença do Senhor, para nós fazermos diferença no mundo lá fora. Então é muito importante que eu e você venhamos primeiramente buscar o reino do Senhor e a sua justiça, para que as coisas a qual o Senhor tem para nossas vidas possam se cumprir. E assim nós vamos se tornando homens e mulheres prudentes perante o Senhor. E o último tópico a qual Ele fala para nós nessa noite: levar a palavra do Senhor. E isso se encontra lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. E Jesus fala isso já ressuscitado, onde Ele deixa o ide e pregai o evangelho.
Irmãos, essa missão não é só minha, não é só do evangelista, não é só da missionária, não é só do pastor. Essa missão é nossa. Nós precisamos entender que é de importância para mim e para você estarmos aqui na casa do Senhor, escutando as palavras do Senhor, praticando as palavras do Senhor, para que nós possamos ser pessoas prudentes perante a presença do Senhor, para que depois disso tudo nós praticarmos o ID do Senhor em nossas vidas. Irmãos, quando nós praticamos a palavra do Senhor, já é um ID do Senhor em nossas vidas, porque tem muitos lugares a qual eu e você entramos, a qual não temos opção para falar, não temos como falar ao público, mas nós podemos praticar em atitudes a palavra do Senhor, e isso faz uma grande diferença no meio da sociedade. Então o ide e levai o evangelho, a qual o Senhor Jesus falou para os discípulos naquele dia, já ressuscitado, nós temos que entender que é para mim e para você, a qual conhecemos a palavra do Senhor, a qual estamos escutando e praticando, sendo prudente perante a presença do Senhor. Se eu e você queremos extrair algo da parte do Senhor, se eu e você queremos ter resposta da parte do Senhor, nós precisamos ser prudentes o suficiente para escutar as palavras do Senhor e as colocarem em prática. Porque o final do versículo fala: porque edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós escutamos a palavra, quando nós praticamos a palavra, quando nós somos prudentes perante o Senhor, nós edificamos a nossa casa sobre a rocha. E edificar, irmãos, nada mais é do que construir. É você fazer uma casa num lugar sólido, rígido, que é o nosso Senhor Jesus. A nossa rocha é o Senhor Jesus. Quando cumprimos a palavra do Senhor na sua totalidade, além do Espírito Santo nos conduzir nesse mundo, nós ainda estruturamos uma casa, o nosso coração, a nossa alma, numa rocha firme e inabalável, que é o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos leva numa direção, e a direção é para que nós estejamos edificados em Jesus Cristo, mas para isso precisamos cumprir o que o Senhor quer para nossas vidas, escutar a palavra, praticar ela, ser prudente, para estarmos edificados no Senhor Jesus Cristo, amém? O Senhor Jesus, Ele nos ajuda. Para cumprir a palavra do Senhor é trabalhoso, mas o Espírito Santo está dentro de você. Todas as vezes quanto a dificuldade bater no seu coração, todas as vezes quanto o desespero bater no seu coração, todas as vezes a qual a pessoa que você tem que amar chegar perto de você, e o inimigo tentar colocar na sua cabeça que você tem que amar de longe, peça ao Espírito Santo do Senhor, e Ele vai te ajudar, Ele vai te aproximar, porque o Senhor Jesus, Ele nos deixou o Espírito Santo para nos conduzir nesse mundo, e nós precisamos usar essa ferramenta que o Senhor deixou para nossas vidas, que é o Espírito Santo, e Ele nos ajudará a colocar em prática tudo aquilo quanto temos ouvido da parte do Senhor Jesus, amém? E que essas palavras possam ficar no coração de cada um dos irmãos nessa noite, e pedindo ajuda ao Espírito Santo, Ele te ajudará a cumprir elas na sua totalidade, em nome de Jesus, amém? A igreja se coloca em pé em nome de Jesus para a gente fazer uma oração.